Então vamos, em nome de Jesus, tratar de um tema que é sobre o perigo da arrogância religiosa. O tema acaba por ser extenso, se nós formos buscar também os textos de Ellen White. Eu gostaria de dividir em duas partes. Essa primeira parte nós vamos nos limitar à Bíblia apenas. A questão da arrogância e o perigo dela, eu gostaria de ilustrar então com uma história bíblica. Uma história que por si só vai nos mostrar na prática o perigo, as consequências e tudo mais. 1 Samuel, então, é o livro que nós vamos analisar no capítulo 13. O primeiro texto. Então aqui no 1 Samuel 13, no verso 8 em diante, nós temos um relato então na época de Saul como rei em Israel. E diz então que eles estavam na terra de Gilgal. Diz assim: eles estavam se preparando para uma batalha, para enfrentarem os filisteus. O verso 8 declara: E esperou Saul 7 dias até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então aqui fala que Samuel, o profeta, atrasou a sua vinda até Gilgal, e eles estavam aguardando o profeta para orientá-los também na batalha a ser travada. Eles já estavam no campo de batalha, por assim dizer, E aqui diz que o povo se dispersava, Havia aqueles temerosos, covardes de ir para a batalha, e Saul começou a temer a situação. Verso 9. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então aqui nós vemos que aparentemente, numa leitura apressada, superficial do texto bíblico, podemos achar até que Saul não tinha feito nada de errado. Mas aqui nós bem sabemos que ele não era sacerdote, sequer era da tribo de Levi, e ele mesmo ofereceu sacrifícios. Ele estava querendo tomar para si não só o papel de rei, mas agora de sacerdote também. E ele alega, ele já recebe bem Samuel, e tudo mais, e alega as razões, as motivações para isso, e diz ainda: a face do Senhor não orei. Ele estava temendo que os filisteus vierem, Ele podia orar ao Senhor? Podia, não tinha problema algum, mas ele quis ir além do que era permitido, ofereceu sacrifício, holocausto também. Verso 13 agora. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja o capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá,
de Benjamim, e Saul contou ao povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E assim vai vários detalhes sobre aquele evento. Nós vemos que Saul já vinha cometendo reprovações diante de Deus, e de fato aqui Samuel dá já uma sentença nesse momento. Aqui nessa passagem que nós estamos lendo, ainda não ocorreu aquela parte da história, né, onde Saul poupa o rei Agag, né, e também ele poupa todo o gado, todas as ovelhas e tudo mais. Isso neciamente, né? Neciamente ele procedeu loucamente, né? De maneira ignorante, então, diante do mandamento de Deus. E aí nós vemos que, de fato, ainda nem tinha ocorrido aquele outro fato depois, que é mais conhecido, aquela narrativa da história, né? Onde ele também decide oferecer a Deus o gado que era para ter sido matado todo, né? Todo ele, não era para ter sido poupado nada. E ele então também agiu por conta própria. Mas aqui é uma história antes dessa. Essa história que eu estou me referindo é no capítulo 15, né? Onde eles travam luta com os amalequitas. Mas aqui no capítulo 13, já Samuel diz que Deus tinha rejeitado ele, que escolheria um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos ver as consequências da continuação da história no capítulo 14. Olha só agora que história impressionante que nós vamos ver. 1 Samuel 14, o verso 1 diz: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Jonatas, como bem sabemos, era um homem íntegro diante de Deus, amigo de Davi, né? Tinha uma ligação muito grande, eles vieram a ter mais adiante. E Jonatas, então, toma essa ousadia, que Ellen White explica que foi por um impulso divino, essa ousadia deles, e fala para eles passarem as linhas, então, inimigas, e ver como é que estava a situação. O verso 2: E fizeram isso, como o texto diz, secretamente, né? E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus deste lado, havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então aqui nós vemos a ousadia e eles falando que Deus iria abrir caminho de alguma maneira para eles efetuarem dano aos inimigos. Eu queria só destacar também que no verso 3 nós vemos que Saul arrumou também um sacerdote para ele. Samuel, ele não só era juiz, profeta, como era sacerdote de Deus.
E aquela casa de Eli, o que tinha ocorrido? Já tinha sido rejeitada por Deus. E aqui de repente fala que tinha um irmão de Icabode, que é aquele que nasce, né? No momento em que Eli morre, que eles perdem a guerra e a arca, né? Aqui um irmão de Icabode, que era Aitube, o filho dele, Aías, ele estava servindo como sacerdote lá para Saul. Era uma linhagem já rejeitada por Deus e Saul estava com esse sacerdote para ele. Samuel não estava presente nesses fatos. E aí vamos mais adiante aqui na história, então, o verso 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Ele aceita aquele desafio, eles vão adiante. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Aqui mais uma atitude, parece louca, né, da parte deles. E Ellen White, na leitura no Patriarcas e Profetas, que depois efetuaremos, vemos como que tudo isso Deus está guiando aqueles dois homens. Diz assim: se nos disserem, verso 9, né? Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Verso 10, porém se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Olha só que coisa. Fizeram um teste com Deus, dependendo, ao eles se revelarem ao inimigo, dependendo do jeito que eles respondessem, eles tomariam a decisão de ir ou não adiante. Verso 11. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis aqui já os hebreus, saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. Pronto, era o que eles queriam ouvir, né? E disse Jonatas a seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial. Eles mataram então 20 homens, e agora diz que houve um tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Olha só, Deus então fazendo a confusão, e eles começaram a se matar uns aos outros, outros fugiam embora, e tremeu a terra e aquela confusão toda. Diante daquela ousadia de dois homens, Deus abriu o caminho para a vitória. E aí, verso 17, disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Olha só a ousadia de Saul, levar também para o campo de batalha a arca de Deus. Mais uma vez esse tipo de ousadia. Verso 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito.
e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também o perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. O arraial passou a Bet-Aven. Então, apesar de todos os equívocos de Saul, apesar de Samuel não estar presente para dirigi-los, Deus foi tolerando tudo isso porque havia os fiéis e Deus deu aquela vitória, na realidade, para Jonatas. Mas vamos ver agora a arrogância de Saul, a que ponto chegou. E ele, em nenhum momento, nessa história toda, ele se reconhece como culpado diante de Deus. Agora, então, o verso 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E então os homens de Israel já estavam exaustos, e no entanto Saul achou que devia fazer esse juramento, um juramento precipitado, aonde ele não coloca Deus em primeiro lugar, os inimigos do Senhor, mas ele fala: os meus inimigos, eu quero vingá-los. E aí então o povo se absteve do alimento. Verso 25: e todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Era praticamente que Deus que tinha concedido aquilo para o exército cansado, abrido aquela oportunidade deles se alimentarem com o mel. Verso 26: e chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Verso 27: porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Eles tinham saído muito antes que isso, como bem vimos. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Animou, deu aquele vigor então de volta. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Então Jonatas reprova o pai e fala: não só eu, como todo o exército deveria se alimentar, inclusive tinha o despojo dos inimigos, para continuarem e perseguirem aqueles, que estavam fugindo. Verso 31: feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, e vacas, e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Aqui nós vemos já uma situação, também transgressão, o povo agora, que era para drenar todo o sangue quando fosse comer a carne. Mas naquele desespero deles, eles comeram de qualquer jeito e devoraram aqueles animais. Verso 33: e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: aleivosamente procedeste, trazei-me aqui já uma grande pedra.
Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo, dizeres: trazei-me cada um seu boi, cada um sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. E aí nós vemos então as consequências de um mal, como que as consequências se alastram disso tudo, né? E agora o momento áureo dessa história, o momento grave. O que fazer com Jonatas agora que tinha o quê? Transgredido aquele voto. O verso 36. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-á na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Saul continua absorto, sem perceber os seus erros, e buscou a Deus para ele receber uma resposta, e não recebeu. Verso 38. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Ele quis fazer igual na experiência de Acã, né? Quero saber onde que está o erro, onde está o pecado, para Deus não nos responder. Verso 39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então, vai vendo, agora chegou no ponto de lançar sorte entre o povo de um lado e Saul e Jonatas do outro. Onde estava o erro? Onde estava o pecado? Quem era o inocente na história? Ele não parava em suas atitudes, ia mais adiante cada vez mais. Vejam que eles nada informaram a Saul sobre aquilo, mas agora lançou sorte e caiu então. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então eu fico impressionado com tudo isso, que dizendo assim, pela sorte, a gente não sabe se foi mera sorte ou Deus, em sua providência, deixou acontecer tudo aquilo. Jonatas era culpado? Claro que não. Mas Deus permitiu tudo aquilo ocorrer para ser provado então o coração de Saul. E agora então a sorte cai em Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Aqui Ellen White comenta, e nós vamos ver numa segunda parte, que de fato, naquele momento, Saul, em sua arrogância, no seu orgulho próprio, mesmo o filho dele, ele não era capaz de poupar para não voltar atrás, não admitir o seu erro. Aqui então diz o verso 45: porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão
um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus e os filisteus se foram ao seu lugar. E aí acabou toda a credibilidade que havia, que restava, para Saul, e não levaram adiante a guerra. Veja que teve que haver a intervenção do povo em favor de Jonatas. Saul de fato mataria o seu próprio filho se não houvesse essa intervenção, e eles lembraram o óbvio. Acaso não foi Deus que deu esse livramento? Venceu essa batalha, não foi por causa da ousadia de Jonatas, inspirado por Deus? Então nós vemos que a arrogância religiosa, ela traz esses perigos, essas consequências graves. Um erro leva ao outro. E aí, para voltar atrás, precisa do quê? Humildade. Humildade para reconhecer que foi longe demais, que passou os mandos de Deus, que tomou para si aquilo que não é próprio. E aí todos os outros mecanismos Saul seguiu, Lançar sorte, pedir para o sacerdote consultar a Deus, tudo isso procurou fazer, menos o que ele não fez foi um exame do coração. Provar a si próprio e ver se havia algum mal nele próprio. Então, em nossa experiência religiosa, devemos também cuidar em relação a tudo isso. E eu gostaria de deixar apenas um texto de Ellen White para concluirmos, onde diz assim: Patriarcas e Profetas, na página 625, Ellen White declara que aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam-se a ver em si a causa da perturbação. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso, ao mesmo tempo em que condescendem em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Bom seria que tais juízes, que a si mesmos se constituem, ponderassem essas palavras. Mateus 7,2 diz assim: com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Que Deus possa nos dar a humildade, a honestidade, para não repetirmos essa experiência de Saul, mas termos um coração mais semelhante ao de Davi. Ainda com todos os pecados, erros que ele cometeu, ele sempre voltava atrás e se humilhava ao pó da terra diante de Deus. E isso foi a salvação para ele. Aparentemente, quando comparamos esses dois reis de Israel, nos parece até que Davi fez coisas piores do que Saul. No entanto, não importa o tamanho do pecado, a diferença foi o arrependimento e a conversão genuína que Davi fez a cada passo. Ele errava, mas ele voltava ao caminho certo. Saul, em sua trajetória descendente, decadente, cada vez mais avançou para a infidelidade diante de Deus. Que não seja essa a nossa experiência, mas possamos confiar naquilo que é a vontade de Deus já revelada a nós. Não precisamos fazer testes com Deus. Deus já revelou a sua vontade claramente em suas escrituras. É esse o meu desejo de oração a todos, irmãos. Amém.